as nossas Bíblias, gente, todos nós, lá em Atos capítulo 10, por favor. Eu vou pôr para gravar a mensagem, depois se alguém quiser, aí pede ao pastor Renato, tá bom? Atos capítulo 10, versículo 44, deixa aberto nesse texto. Hoje à tarde, enquanto eu pensava um pouquinho sobre o nosso encontro hoje à noite, eu fiquei muito pensativo sobre aquilo que o céu pode fazer, aquilo que Deus pode fazer, e sobre a expectativa do nosso próprio coração à medida que nos encontramos e nos reunimos. Qual a razão de estarmos aqui hoje? É fato de que Deus não precisa de endereço. Deus não precisa de endereço, mas o povo precisa de encontro. E quando nos encontramos, Deus, Ele se faz presente porque Ele é Pai. Então a melhor coisa que existe é a reunião dos filhos, onde o Pai, Ele vem para estar presente, nos abençoar. Então, é uma expectativa de que Deus, Ele vem, e Ele vem para nos abençoar. Eu costumo dizer, às vezes, lá na igreja, que o mercado livre do céu já saiu, a entrega é full, e Ele vai entregar hoje o que Ele quer, e quem vai receber, vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, qual a expectativa do nosso coração? Deus não mudou, não é um fato, gente, Ele continua sendo o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele tem poder para fazer hoje, e tem poder para fazer no dia de amanhã. Dentro desse princípio do que Deus vai entregar, a paixão que Deus tem pelos seus filhos, pela sua igreja, e a sede que nós temos da sua presença, a Bíblia diz que quem tem sede deve fazer o quê? Ir até Ele e beber, e quanto mais você bebe, mais sede você tem. Como Deus, Ele é uma fonte inesgotável para o seu povo, então você tem recursos infindáveis na pessoa do Senhor para matar a tua sede. No capítulo 10, versículo 44, você vai ver algo acontecendo na casa de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz, vamos ler o texto, versículo 44, enquanto Pedro ainda falava. Enquanto Pedro, o que, gente? Ainda falava. O que aconteceu quando Pedro ainda falava? Pedro estava pregando a palavra dentro da casa de Cornélio. E quando Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Tem gente aqui hoje à noite que vai ouvir a mensagem? Tem gente que está nessa expectativa de que Deus, Ele pode interromper o pregador e dizer, a partir de agora, o culto está nas minhas mãos e quem vai falar sou eu, enquanto vocês vão receber o que eu tenho para entregar. Que Deus então opere dessa forma sobre nós hoje à noite, interrompendo a mensagem, entregando aquilo que só o céu pode entregar, e que ao final a nossa vida seja transformada, não só impactada, mas transformada pela ação poderosa de um Deus que é maravilhoso. Nós não devemos supor ou imaginar que esse derramamento que aconteceu na casa de Cornélio, lá em Cesareia Marítima, tenha sido o primeiro, porque não foi o primeiro. O primeiro derramamento do Espírito Santo está mencionado em Atos capítulo 2. Então vamos até Atos capítulo 2, para nós averiguarmos o que é que ocorreu naquela oportunidade. A Bíblia diz assim, no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, que a nação de Israel comemorava 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, ok? E foi nessa festa, no dia de Pentecostes, onde existia milhares de judeus provenientes de várias regiões ao redor do mundo da época, que Deus escolheu fazer algo extraordinário, que tinha a ver com o cumprimento de promessa dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, por isso que a narrativa do Dr. Lucas vem no dia de Pentecostes, porque foi numa festa judaica, ok? Então, nessa festa judaica, a igreja estava de que forma?
reunidos onde? Num só lugar. A informação é importante, porque Jesus, quando ele ressuscita, ele anda 40 dias entre os seus discípulos, ensinando e falando acerca do reino, antes dele ser assunto ao céu. E durante os 40 dias que ele ficou na terra após a ressurreição, ele deu instruções por meio do Espírito Santo. É assim que está na narrativa do livro de Atos, no capítulo 1. E você vai ver que nessa narrativa introdutória de Atos, do capítulo 1, o Senhor disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles estão alinhados com a vontade de Deus, porque eles ouviram o que o Senhor havia instruído, e eles obedeceram. Então eles estavam em Jerusalém, aguardando o cumprimento dessa promessa. E essa promessa aconteceu 10 dias depois de Jesus ter sido assunto ao céu. Então ele sobe, se despede dos seus filhos, e 10 dias depois, o Espírito Santo, ele é derramado no dia de Pentecostes. Se você está entendendo, você podia dizer amém onde você está? E a apresentação do Espírito Santo foi algo incomum naquela ocasião, naquela oportunidade. Diz que de repente, o povo estava lá no cenáculo, cerca de 120 pessoas, orando, adorando, esperando o cumprimento da promessa, quando de repente veio do céu. Alguém podia dizer glória a Jesus, porque o que vem do céu transforma a terra. O que vem do céu abala as estruturas de qualquer pessoa. O que vem do céu glorifica o Pai e transforma corações humanos. Veio do céu como um som de um vento poderoso, um vendaval. Não está dizendo que é o vendaval, mas é como, é a semelhança, dado o impacto, dada a força. Então vem como vendaval. E o que aconteceu naquela ocasião? A igreja está alinhada, Deus quer cumprir promessa, e ele encontra filhos alinhados, aguardando o cumprimento da promessa. E quando há um alinhamento entre o céu e a terra, Deus então manifesta o seu poder. Então esse poder é manifestado naquele dia, porque diz o texto, no versículo 2, que a casa onde eles estavam reunidos, onde estavam sentados, ela foi visitada. A nossa oração hoje à noite não é que seja diferente, até porque nós já falamos que o nosso Deus, ele é o mesmo, que essa graça surpreendente que vem do céu, o inesperado, enquanto aguardamos cumprimento de promessa, possa vir sobre nós hoje à noite, para a glória do nome do Senhor. E você que espera algo especial, diga glória a Jesus. Então, as manifestações começaram a ocorrer naquela comunidade, porque diz que então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então era concessão divina, era Deus capacitando o seu povo para algo especial, era Deus selando a sua igreja para que ela cumprisse o propósito pelo qual Ele queria e destinou. Vocês vão ser testemunhas de Jerusalém até os confins da terra, mas não vão ser minhas testemunhas sem antes receber qualificação que vem do céu, receber graça, poder, receber e serem tratados na alma, no coração. Então Deus, Ele opera dentro dessa situação. E quando o Espírito Santo ele surge, claro, surgem perguntas. As pessoas ficam admiradas, perplexas, porque você vê manifestação do céu, deixa você perplexo, admirado, ou perguntando, ou até questionando, o que é que está acontecendo, como isso pode ocorrer. E naquela ocasião, como já vos falei, diz o versículo 9,
que ali se encontravam pessoas de várias nacionalidades. Então as línguas que vêm aqui são línguas idiomáticas, onde o povo podia entender quem Deus era, o que havia feito no seu próprio idioma. Então lá tem habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, de regiões da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes, até visitante Deus incluiu, visitantes de Roma. Judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos. Então ali havia uma representatividade de nações, e Deus, em sua sabedoria, a fim de alastrar a mensagem do Evangelho, desceu nesse dia e aproveitou a oportunidade para que as pessoas ouvissem o que? O que está no próprio texto. Vamos para o texto, versículo de número 11. Nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre o que, gente? Sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. E se Deus fez coisas maravilhosas e você tem essa ciência, você podia glorificar a Deus onde você está, você podia dizer aleluia onde você está. Então eles são tomados pelo Espírito Santo e agora começam a falar das coisas maravilhosas que Deus fez. E nós não estamos aqui hoje à noite, propriamente dito, para falarmos a nosso respeito, de quem somos, do que fazemos. Nós estamos aqui para falarmos das coisas que Deus faz. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Se Ele realiza, é Deus ativo, é Deus que pode, é Deus que faz. E eu tenho a plena convicção no meu espírito que Deus faz hoje à noite, que Ele realiza e que Ele vai realizar coisas incríveis em nosso meio. O que agora é curioso e maravilhoso de se observar é que quando há essa diversidade cultural em Jerusalém, com as suas devidas barreiras, é muito difícil de você trazer uma uniformidade a todo mundo. Mas o que estava ocorrendo naquela ocasião, literalmente, Deus estava rompendo todo e qualquer tipo de barreira que o Evangelho pudesse ter. Não haveria mais barreiras culturais, regionais, não haveria mais circunstâncias que pudesse impedir o fluir do Evangelho. Então, as barreiras foram colocadas por terra. Quando Paulo vai falar disso mais tarde à igreja aos Efésios, ele diz que Deus derrubou o muro que nos separava, e de ambos os povos fez um povo só. Então, o que está ocorrendo lá no dia de Pentecostes é justamente isso. Deus está removendo toda barreira cultural, todo preconceito cultural, destituindo, desarmando o ser humano, a fim de que ele pudesse o quê? Entender a grandeza de Deus e daquilo que Ele fez. E se hoje você pode compreender, você pode entender, você pode receber, é porque um dia Deus removeu todo impedimento, todo empecilho para que o Evangelho chegasse a todas as nações. E quando Paulo foi falar sobre o Evangelho, as boas novas de salvação, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Não tenha a mínima possibilidade de qualquer sociedade, de qualquer pessoa, do inferno, de Satanás, dos demônios, impedirem o poder de Deus manifestado pela sua gloriosa
palavra. E é essa palavra hoje que flui do altar sobre o seu coração, transformando a sua alma, transformando a sua mente, avivando o seu coração, alinhando a sua história com a história de Deus, a fim de que você faça aquilo que Deus deseja, que tem a ver com o propósito que Ele tem para o seu coração. E se a palavra está descendo sobre você, diga glória a Deus, diga aleluia, diga glória a Jesus onde você está. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre judeus, discípulos de Jesus. E aqui acontece o nascimento público da igreja, ok? E nesse nascimento público da igreja, a capacitação que eles recebem é para a missão ser cumprida. E Jerusalém se torna o ponto de partida do evangelho para todas as nações. E é justamente isso que ocorre naquela oportunidade. A partir de então, a igreja nunca mais seria a mesma. Nunca mais. O ocorrido naquela oportunidade fez com que as pessoas fizessem perguntas, e elas foram importantes para o esclarecimento daquilo que tinha ocorrido. Então, os discípulos, eles estão ouvindo as perguntas: o que foi que aconteceu? O que foi que ocorreu? Então Pedro deu um passo à frente dos 11 apóstolos e se dirigiu com alta voz à multidão e foi explicar o que é que tinha ocorrido. Logo na introdução de sua mensagem, Pedro, ele diz, versículo 17 do capítulo 2, vamos observar. O que aconteceu foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa, e seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. E alguém podia dizer, porque é cumprimento de promessa, podia dizer aleluia, dizer amém. E Pedro então começa a explicar, começa a pregar, ele fala aquilo que Deus fez através de Jesus por aqueles dias, que ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, deu a eles mandamentos, ele vai ensinando e pregando. E quando ele chega lá no capítulo 2 ainda, versículo 36 e 37, porque ele ministra a palavra, e diz o texto sagrado, versículo 37, que as palavras partiram o coração dos que ouviam. Isso é uma coisa fascinante, maravilhosa, porque palavra de Deus proferida pela boca do profeta, do homem de Deus, tem essa capacidade de partir o coração de quem ouve, de quebrar corações de pedra, duríssimos. E Deus nesse processo tira o coração de pedra e ele coloca o coração de carne, que é sensível à sua voz. Que Deus ele opere nessa dimensão sobre a nossa vida, à medida que a palavra do Senhor, que é como espada, que penetra no mais profundo do ser humano, nos levando à adoração e ao reconhecimento de que Ele é Deus, venha sobre a sua vida. Então, essa palavra, ela partiu o coração daqueles que ouviam, e eles perguntaram: irmãos, o que devemos fazer? Qual é o próximo passo após isso? Aí Pedro responde: vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. E aí Pedro
ele de forma muito assertiva, ele diz para quem é a promessa. Então vamos ver para quem é a promessa que foi dada lá no dia de Pentecoste, à igreja. Então, ele diz o quê? Vamos para o 39. Aí eu queria ver, se você põe no telão se estiver acompanhando, e eu queria que você lesse a Bíblia comigo, ok? Já colocou lá, versículo 39 do capítulo 2, bora para a leitura? 2:39, vamos ler? Agora, vocês vão ler, sim, gente que lê bonito aí, vamos fazer um coral de leitura aqui, bora? Versículo 39, essa promessa é para vocês, para seus filhos, para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. A promessa é para quem? Para todos. Então diga para quem está pertinho de você: a promessa é para a sua vida. A promessa é para a sua vida, é para quem está perto, é para quem está longe, para filhos, para pais, a promessa é para todos. E a pergunta é, uma vez que Deus entregou uma promessa, quem é que vai recebê-la? Quem é que vai recebê-la? Você vai recebê-la? Já recebeu? Já tem? Já se cumpriu em sua vida? Se não se cumpriu, hoje é o dia de cumprimento sobre a sua vida. Se ainda não aconteceu, hoje é a hora que Deus marcou no seu tempo para que aconteça em sua vida. Se você já recebeu, também é hora de você ser renovado, de você glorificar a Deus por aquilo que já aconteceu. Aconteceu para alguns vai acontecer, mas quando Deus derramar, todos irão glorificar. Então você podia dizer: é para mim a promessa, e eu vou viver essa promessa, eu vou tomar posse daquilo que o céu destinou à minha vida na terra. Deus te observa, te vê e quer assim te abençoar. Alguém diga glória a Deus hoje no santuário, diga aleluia hoje à noite. Agora, o importante você pensar que esse derramamento não aconteceu tão somente no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o início do movimento do céu sobre a terra, através do Espírito Santo. Mas esse ocorrido em Atos 2, agora está ocorrendo ou acontecendo em Atos 10, onde nós lemos que Pedro pregava a palavra e o Espírito Santo que desceu. Ele veio novamente e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 10 acontece um outro marco igualmente importante e de muito valor. E esse marco se dá na casa de um homem chamado Cornélio. Vamos ao capítulo 10, versículo 1, para você entender, ok? Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto, temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual viu, o que é que ele vê, gente? Um anjo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, um mensageiro, vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio fixou os olhos para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações, suas esmolas, suas ofertas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Esse fato é importante porque fala do alinhamento da casa de Cornélio com aquilo que o céu queria fazer. Cornélio era um homem extraordinário. Cornélio era um homem extraordinário. Ele morava em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima, naquela ocasião, era a capital do Império Romano na Judéia. Herodes construiu aquela região todinha, investiu muitos recursos em honra
a César, que era imperador. Por isso que a Cesareia Marítima estava em frente ao mar. Então ali se tornou um lugar de muita importância naqueles dias. A 10ª legião romana se encontrava estacionada em Cesareia Marítima. Lá, por conta da sua importância, havia um tráfico de pessoas de todas as regiões do mundo, negociando. Era um polo comercial muito forte naqueles dias. Então, pessoas chegavam até aquele lugar, até porque ali era a sede de governo, e lá eles faziam muitos negócios. Mas com isso havia também, por causa da cultura de tantas pessoas, muita idolatria, muita permissividade sexual, que contrariava aquilo que os judeus acreditavam pela lei de Moisés. Enfim, era um lugar livre, assim por dizer, que confrontava a nação de Israel. E Cornélio vive nesse lugar. Mais do que viver num lugar como esse, ele era um oficial romano. Por isso que a Bíblia diz que ele era capitão do regimento chamado italiano. Ele tinha uma centúria debaixo de sua autoridade. Isso significa que ele tinha 100 soldados romanos debaixo de sua autoridade. Isso nos mostra que esse homem, ele tinha um alinhamento com Roma. Ele era soldado, e Roma o tinha em alta estima, como um homem fiel, trabalhador, ao ponto de ser promovido e liderar um grupo de soldados. E aqui repousa o nosso coração tanto a curiosidade como a admiração, porque embora ele fosse um soldado romano, vivendo em Cesareia Marítima, um lugar de imponência naquela oportunidade, ele também era o quê? Um homem temente a Deus, que orava e dava ofertas ou esmolas àqueles que eram menos favorecidos. Isso fala de um soldado romano que é cheio de compaixão, de um soldado romano que ele está alinhado com Roma, mas ele presta conta ao céu. Isso nos mostra que esse homem não permite que o lugar em que ele está inserido, com toda a sua cultura à volta, nem com o fato de ser um soldado romano, que isso defina a sua vida. Ele não perde a sua essência em função de ter que lidar com estas questões. Ele permanece sendo um homem admirável, ele e toda a sua casa. E ele não tem atitudes que são pontuais. A Bíblia diz que ele tinha essa prática de vida constante. Então ele tem semeadura que é feita o tempo todo. Ele ora, ele semeia, ele oferta, ele ora, semeia, oferta, de forma reverente, porque ele é temente a Deus. E o temor a Deus ensina que são aqueles que levam Deus a sério, que são reverentes na sua vida pessoal, que conduzem a vida sabendo que Deus é santo. Então ele não negocia princípios em meio a toda essa situação que ele vive. E ele tem essa prática regular. Cornélio não está esperando absolutamente nada. Ele vive o que agrada ao céu. Ele realiza o que impressiona o céu. Ele tem atitudes que não passam desapercebidas dos olhos divinos. E ele vai orar, como era de costume, 3 horas da tarde. E quando vai orar, em meio a toda essa situação, ele tem uma visão de um ser angelical, um mensageiro do céu, um anjo do céu. Ele fica assustado e pergunta: que é, Senhor? O anjo não lhe fala nada sem antes lhe chamar pelo nome. Isso é tão importante, gente, porque o céu conhece você pelo nome.
Cornélio. Dispensa a apresentação, Deus sabe quem você é. Cornélio, não sei qual é o seu nome, o meu é Edmar, meu pai que deu esse nome, não fui eu. Então, existem situações em que dispensa a apresentação. Por quê? Porque pessoas te conhecem pelo nome, mas coisa gloriosa é quando o céu pronuncia o seu nome na terra. Cornélio, Cornélio, e aí ele diz, olha, que é? E o anjo então vai lhe dizer, vai lhe trazer um elogio do céu. Olha, por si só, ser elogiado por Deus já é maravilhoso, convenhamos, não é verdade? Socorreu com Jó, quando Satanás um dia se intrometeu lá no céu, e Deus disse de boca cheia, tu viste meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Deus não evocou o que ele possuía, o que ele fazia, não, Deus disse, antes dele ter qualquer coisa, e ele tem, eu quero lhe dizer que ele é meu servo. Tu viste o meu servo Jó, não há ninguém como ele. Uma coisa são as pessoas te elogiarem na terra, papai, mamãe, o irmão, o seu chefe na empresa, na escola, o professor elogiar e te dizer que é inteligente. Outro é quando o céu diz, eu tenho prazer na vida de Cornélio, eu tenho prazer na vida de Jó. Outra coisa é ser elogiado por Deus. E se há uma coisa que Deus deseja fazer nos dias de hoje, é se encontrar com você e dizer, eu tenho visto as suas atitudes e o seu compromisso, e o seu coração me agrada, meu servo, o teu coração me agrada. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tem gente aqui que está entendendo a mensagem, pode dizer glória a Jesus hoje à noite, e dizer aleluia pelo derramar da graça do Senhor que vem pela ministração da palavra. Se é um fato, diga aleluia onde você está, diga glória a Deus onde você está. Agora, Deus não vem só para elogiar, não vem. Suas orações e esmolas subiram até onde? Está no texto aí ou não? Vamos texto 10 capítulo 10, versículo de números 4. Suas orações e esmolas o quê? Subiram até Deus. Olha, tanto a oração como a oferta sobem para o mesmo lugar. Você faz na terra, mas Deus recebe no céu. É o que Deus está dizendo. Eu não vou explicar muito sobre oração, que o tempo não permite, mas oferta eu queria falar um pouquinho para você entender, porque a igreja vem sendo muito golpeada com conceitos errados sobre a oferta. Oferta não é só o aspecto monetário por si só. Então tenha cuidado com o conceito que você põe dentro do seu coração, porque esse conceito que você adquire no seu coração vai fazer você ter uma atitude com relação ao assunto. Então é importante você entender, preste atenção, quando nós nascemos, Deus entrega à nossa vida uma cota de tempo. Todos nós recebemos uma cota de tempo para vivermos a vida. Você não nasce com conhecimento, você não nasce com boas relações, você tem pai e mãe, mas o fato é que Deus te dá tempo. E o que você vai fazer ao longo de sua vida? Você vai trocar o tempo por situações que validam a sua vida. Então você troca o tempo pelo trabalho, você recebe recurso. Você troca o tempo pelo estudo e você adquire conhecimento. Você troca o tempo pelo descanso e te gera saúde. Você troca o tempo por relações interpessoais maravilhosas e gera satisfação na alma e bênção divina. Você troca tempo o tempo todo, porque é sua moeda de troca, de maneira que tempo de fato é dinheiro. Então quando você oferta, você não está ofertando só a divisa, o que você está ofertando é o tempo de sua vida num projeto que você acredita, num projeto que é maravilhoso, num projeto que Deus
trouxe a esse mundo. Então você está dando da sua própria vida aquilo que Deus está fazendo na terra. Se você está entendendo, você podia dizer aleluia. Então você trabalha todo dia e você recebe recurso, e esse recurso é resultado do tempo ofertado. Agora, você não tem um lugar nessa vida para comprar tempo, por isso que o tempo é caro. Por isso que Deus aprecia a oferta. Por isso que Deus olha e vê: o meu filho está entregando a sua própria vida naquilo que eu estou realizando na terra. Ele é um comigo, ele participa comigo. E a oferta, que é o tempo que nós colocamos no reino, que é exemplificado pela oferta, Deus usa para curar, Deus usa para pessoas serem impactadas, Deus usa para o evangelho avançar, Deus usa. Não é que a oferta cura, quem cura é Deus, pelo intermédio da oferta, do que é oferecido. Então, dias atrás, eu fui lá no consultório da minha esposa, e eu fui abrir a boca lá, porque eu tinha um problema crônico e ruim, e fui lá. E ela me atendeu com muito carinho, e eu abri a boca por 2 horas. E aí ela trabalhou por 2 horas, e incansavelmente, e presta atenção aqui, enquanto o povo vai arrumando aí, para você ficar um pouquinho mais, abençoado. Então, aí veja, ela terminou o trabalho, e eu perguntei a ela, quanto que custou? E ela falou o valor. Mas eu não paguei nada, olha que maravilha. Ela ofertou na minha vida, mas a oferta das 2 horas do trabalho dela curou a minha vida. Você entendeu o poder da oferta? Então lembre, a oração e a oferta não é que elas estão em pé de igualdade, cada uma tem o seu valor diante de Deus. Mas tanto a oração como a oferta falam de tempo gasto no reino, de investimento no reino. E quando isso acontece, os céus se manifestam, porque sobem. E Deus, o anjo diz, olha, diz para Cornélio, subiu por memória, por memorial. O que o anjo está dizendo, o que você está fazendo aqui na terra está na memória de Deus, subiu, e Deus não se esquece, não se esquecerá daquilo que você está semeando. Louvado seja Deus, porque nessa casa tem gente que ora, tem gente que clama, tem gente que se entrega, tem gente que jejua, tem gente que oferta, e faz isso com amor. Fique tranquilo, o céu vai se manifestar a seu favor, e você vai ver o que é que Deus vai realizar nos próximos dias. Então, esse homem tem toda essa situação, e aí Deus trata com ele e presenteia a vida dele, porque Deus vai lhe dizer, olha, Cornélio, eu não só vim para te aplaudir, para dizer que Deus está vendo o seu comportamento, em função do seu comportamento, das suas atitudes, eu vim para mudar o destino da sua casa. Eu vim para mudar o propósito da sua família. Vocês vão passar de simples adoradores ou de adoradores para algo extraordinário que eu vou realizar a partir da sua casa. Então o anjo vem para agraciar, para valorizar, mas para trazer um novo destino. E qual era o destino que ele ouviu naquele momento? Atos 10, versículo 5. Beleza, a oferta subiu, elogiou, aí o anjo deu uma ordem. Agora, envie alguns homens a Jope, e mande buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro, e mora à beira-mar. Ele recebe um direcionamento. E coisa gloriosa é quando Deus traz um novo destino à nossa vida, que é algo que Deus espera que aconteça o mais breve possível. Deus estava mudando a rota da casa de Cornélio, abrindo as portas da casa de Cornélio para grandes acontecimentos a partir daquele momento.
O que competia a Cornélio agora era obedecer o que o céu estava pedindo, a semelhança de Atos capítulo 2, esperavam. Deus falou, fiquem. Agora onde está dizendo, é hora de você avançar, envie homens. Cornélio agora tem que entender que é necessário obedecer. E quando nós obedecemos, o caminho do milagre é preparado adequadamente para que a bênção chegue. O que ele faz? Obedece. Ele envia homens, como Deus havia falado, diga-se, para chamar Pedro. Cornélio não conhece Pedro, Cornélio é um gentil, Pedro é um judeu. Eles não têm convivência, eles não se topam, não podem andar juntos, não podem estar no mesmo ambiente, na mesma casa, não podem. E Deus está mandando Cornélio buscar um homem que ele não tem relacionamento algum. E ele obedece. Envia uma pequena equipe de trabalhadores, 2 servos e um soldado devoto, e eles vão até a cidade de Jope. E o que é curioso, gente, que quando Deus quer fazer a coisa, Ele dá endereço, Ele dá destino, Ele dá casa, Ele fala de nome de todo mundo. Falou para Cornélio, você vai enviar um grupo, enviar homens a Jope, a cidade de Jope, a casa de Simão Curtidor, porque Pedro está nessa casa, nesse lugar, nessa região. Deus sabe onde nós nos encontramos, irmãos, sabe a casa que a gente mora, o lugar que nós estamos, e o que estamos fazendo. Pedro estava na casa de Simão Curtidor, porque Dorcas, ela tinha tido um problema, a igreja ficou entristecida, e chamaram Pedro para orar por Dorcas, e ela morreu e ressuscitou. Então Pedro está lá, e o que Pedro está fazendo? A Bíblia diz, no dia seguinte, versículo 9, enquanto os mensageiros se aproximavam de Jope e de Cesareia Marítima até Jope, são 50 quilômetros de distância, enquanto se aproximavam, Jope é o mesmo lugar onde Jonas partiu para fugir da ordem divina, é um lugar marcante, com muitas histórias. Então, enquanto esse povo vai se encontrar com Pedro, esse grupo de soldados, a Bíblia diz que Pedro subiu ao terraço para orar, cerca de meio-dia, e ele estava com fome. E aí, enquanto a refeição era preparada, ele teve uma visão no céu, Atos 10 e 11. E ele viu algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. E aí ele ouve uma voz: levante-se, Pedro, mata e come. E aí ele responde: de modo algum, Senhor, porque eu nunca, jamais comi coisa alguma considerada impura e imprópria. Deus já estava tratando com Pedro a respeito dos gentios, porque esse era o conceito. E Deus fala uma segunda vez, uma terceira vez, e no meio, olha só, como Deus teve que insistir com Pedro. E no meio da situação, Deus lhe falou: não diga que é impuro aquilo que eu purifico. Não tem a ver com o que você crê, não tem a ver com o que você recebeu, não tem a ver com o que você carrega, tem a ver com aquilo que o céu destina. A ordem é essa, então se adeque àquilo que os céus estão dizendo, ou que o céu está dizendo. Então Pedro, ele é obrigado a deixar de lado tudo aquilo que ele até então acreditava, por crença, por herança, por tradição, pela igreja, porque Deus estava lhe dando um novo destino, uma ordem. Quando ele acorda da visão, ele fica se perguntando, perplexo: o que está acontecendo? Mas enquanto está no terraço, lá na porta, alguns homens estão batendo. E o Espírito Santo fala com Pedro. Vamos ver o que o Espírito Santo falou? Versículo de número 19. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, o Espírito disse: 3 homens, olha só, 3 homens vieram procurá-lo. E Cornélio enviou 3 homens. Olha como o Espírito Santo, ele sonda e vê tudo, né? Ele manda, sonda, vê se está de acordo.
3 homens vieram procurá-lo. E o que eu quero que você faça? Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Alguém podia glorificar o Senhor pelos planos de papai? Papai, gente, papai é tão maravilhoso, e os planos do céu são tão extraordinários sobre a nossa vida. Você vai lendo a Bíblia e vai ficando encantado, vai chorando, vai dizendo: meu Deus, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Tem glória na igreja hoje à noite? Tem aleluia na igreja hoje à noite? Que coisa preciosa. Aí você vai ver esse encontro entre Pedro e esses homens que ele não conhece. Versículo 21, Pedro desceu e disse aos homens: sou eu que vocês preocupam, por que vocês vieram? E esses homens relatam a Pedro o que eles estavam fazendo naquela ocasião, independente do relato que estavam ouvindo daqueles homens. Deus já havia lhe dado uma ordem: vá com eles, vá com eles. Mas Pedro toma ciência do que estava acontecendo, e diz a Bíblia no versículo 24 do capítulo 10, é um ponto importante: chegaram a Cesareia no dia seguinte. E Cornélio estava fazendo o que, gente? Que Cornélio ajuda o pregador já à noite. Cornélio estava fazendo o que, gente? Cornélio os esperava. Além de esperar, o que mais que ele fez? É um verbo de ação. O que mais que ele fez? Reuniu quem? Parentes e quem? Rapaz do céu. Cornélio não tem dúvida alguma de que Deus vai cumprir o que ele falou. Manda buscar Pedro. Ele arruma a casa, ele se prepara, ele aguarda, ele tem expectativas. Deus falou comigo, Deus disse que algo vai acontecer na minha casa, Deus falou que alguma coisa vai acontecer por esses dias. Como é que eu vou ficar? Vou preparar o ambiente, vou preparar as coisas. Aliás, como o papai do céu vai fazer algo para minha família, meus filhos, esposa, não vou deixar de fora os meus parentes, vou deixar de fora ninguém, amigos íntimos, eu vou trazer para dentro da casa, porque eu tenho a certeza que aqui embaixo a chapa vai esquentar. Agora, pense comigo, naquela época, nós não tínhamos meios de comunicação como são de hoje. Disparar o WhatsApp, linha de transmissão, os meninos rápidos na mídia, no computador, e que envia, e que em poucos segundos, uma pessoa do outro lado do mundo é convidada para algo. Hoje, enquanto estava na casa de meu primo, uma família querida nos convidou para o casamento do filho, que está em São Paulo, e eu estou em Rio Preto. Digitou e recebi. Naquela época, o WhatsApp era cavalo, jumento, homem andando, servo caminhando. Então, o que Cornélio vai fazer? Ele vai organizar a sua vida em torno daquilo que ele queria que acontecesse. Ele vai pedir para que servo, ele vai se mobilizar, ele vai investir dinheiro, recurso. Olha, ninguém pode ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. Se ele tem um carro da época, uma carroça, se ele tem cabelo, ele pegou tudo que ele tinha para favorecer quem ele amava e queria que fosse abençoado. E há um detalhe importante: qual família na terra que não tem os seus problemas? Telhada de vidro, todo mundo tem a sua certa dificuldade com a família. De quando em quando, irmãos não se falam há anos por questões pessoais. De quando em quando o pai briga com o filho briga com a mãe, a nora não se entende com a sogra, e aí o abismo separa, faz com que as distâncias também sejam grandes nos seus relacionamentos. Se essa condição também existia nos dias de Cornélio, tudo isso ficou em segundo plano, tudo isso deixou de ter relevância, dado o fato de que Deus ia fazer algo. Então Cornélio coloca os interesses dos céus acima dos seus interesses pessoais. Cornélio sabe que ele, agindo por conta própria, não conserta a família, mas ele sabe que o céu conserta tudo aquilo que ninguém conserta na terra.
E se Ele quer facilitar os processos familiares, o processo com seus amigos, é tempo deles terem uma experiência com Deus. Não vou deixar ninguém de fora, porque Deus vai arrumar a casa, Deus vai consertar os relacionamentos, Ele vai agraciar os amigos, e todos serão impactados pelo poder que vai vir sobre nós. Cornélio está lá preparando tudo. Deixa eu lhe dizer, o tempo de Deus colocar em ordem a sua casa chegou, está chegando, e é tempo de você se preparar, é tempo de você colocar os assuntos dos céus acima dos seus assuntos, colocar as mágoas de lado, colocar as tristezas de lado, o não de lado, e dizer: se é do céu, estou aberto a qualquer coisa, se é de Deus, estou disponível. Se Deus vai fazer, conta comigo. Se Deus vai realizar, vou ofertar. Mas uma coisa eu vou esperar, que é que Deus cumpra a sua promessa. Sabe, Cornélio nunca ouviu o texto. A partir de então não diz como Deus convenceu Pedro. Como é que Deus convenceu Pedro? Uma visão, uma voz. Ele chega na casa de Cornélio, não conta: eu tive uma visão. E Cornélio, quando fica, também não fica questionando como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer? Porque é difícil, é complicado. Como é que Deus vai fazer? Deixa eu te explicar. Não é meu trabalho, nem o seu trabalho, entender como Deus vai fazer. O nosso trabalho é ter fé e esperança, e entender que o tempo da bênção vai acontecer. Como Deus vai trazer Pedro, não sei. Como Deus vai trazer papai, não sei. Como a porta vai abrir, não sei. Como o impossível vai acontecer, não sei. Como a cura vai chegar, não sei. O que eu sei é que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Como é que Deus vai agraciar a sua casa, minha irmã? Não sei, mas se Deus olhar para a sua casa e gostar, pode ter certeza que o caminhão, o Mercado Livre do céu está chegando, e tem bênção, e tem pacote para a sua vida. Não interessa, você não precisa saber qual o caminho que Deus vai usar, como Ele vai convencer as pessoas para chegarem, como Ele vai te promover. O que você tem que ter no teu coração é: eu tenho uma promessa, eu tenho uma voz, eu tenho uma direção, eu tenho um destino. Enquanto as coisas não estão acontecendo, eu vou alinhando a minha casa na expectativa de que Deus vai agir. Vou manter a minha fé, a minha esperança, e vou incluir pessoas na minha promessa. Dá para dar um balanço no crente que está do seu lado e dizer a essa pessoa: a chapa está esquentando hoje à noite, a coisa está boa demais, os céus estão se movendo, a graça está caindo sobre a nossa vida, tem glória a Deus na casa hoje à noite, tem aleluia na casa hoje à noite. Tem gente que vai ficar nessa expectativa: eu não sei como vai ser o mês de junho, não me importa. O que me importa é que Deus me deu uma promessa. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigando pão. Não sei como vai chegar, mas a provisão vai acontecer. Não sei quem Deus vai mobilizar, mas vai ocorrer, porque eu estou firme nas promessas de Deus. Tem que ter glória na casa. Não é porque eu falo para você glorificar, é porque Deus é digno de você adorá-lo. Pedro chega, o que é que ele encontra? Ele encontra um contingente de pessoas, não sabemos o quanto. Eu quero entender que Cornélio é um homem abençoado, a casa grande, estava lá uma pequena multidão. Um grupo como nós aqui. Que coisa boa. E o que Deus vai fazer? Papai, o que vai acontecer? Pedro não sabe o que Deus vai fazer. Cornélio também não. Eles estão alinhados em obediência. O que Deus vai fazer? Pedro ouve Cornélio, eles conversam por um instante, e aí Cornélio fala: olha, estamos aqui para ouvir o recado do céu. Olha só, estamos aqui para ouvir o que Deus tem a falar. Você veio para cá para o quê? Qual a finalidade da sua presença no culto? Qual o seu objetivo? Veio para cumprir protocolo? Veio para sair satisfeito? Fui à igreja, como se isso salvasse você? Qual a finalidade da sua vinda? Eu vim adorar, simplesmente adorar. Eu vim glorificar o que Deus fez por mim, como Ele me amou, como Ele cuida de mim, da minha casa. Eu vim prestar culto ao Senhor. A palavra culto
No inglês é serviço de adoração. Então eu vim fazer o quê? Eu vim adorá-lo. Tem gente aqui adorando no íntimo da alma, tem gente adorando com as suas palavras, tem gente adorando com as suas palmas, tem gente adorando com as suas mãos erguidas, porque Deus se manifesta onde os filhos se encontram, e quando o papai vem, o povo aplaude, o povo glorifica, o povo exalta, porque a presença de Deus diz respeito ao valor que Ele te atribui. Se Ele vem, é porque Ele te ama e você é valioso ou valiosa para Ele. Deus é um Deus ocupado, gente. É um Deus que trabalha. Jesus falou: eu trabalho, papai trabalha. Ele está governando o mundo todo do seu trono, onde é a sede do governo da história. E lá Ele está organizando o nascimento de estrelas. Astros estão adorando o seu nome. Ele olha para as árvores e flores do campo e alimenta as aves dos céus. E os peixes, Ele dá força à sua desova, cuidando de detalhes da vida. E ainda assim, com toda a ocupação que Ele tem, onde 2 ou 3 se reúnem, Ele vem presente para nos abençoar. Que coisa maravilhosa. Pedro começa a pregar. A pregação de Pedro, gente, dura pouquinho. Não é como nós hoje que pregamos de montão e aquela coisa e vai na força. Não, a mensagem de Pedro, gente, vem do versículo 36 de Atos 10. Olha só, do versículo 36 até o 44. Quanto tempo que levou? Alguns minutos. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Começou a pregar. Onde? Na casa de Cornélio. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Se você podia dizer aleluia. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judeia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia, e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão, para sermos suas testemunhas. Nós fomos que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte, testemunhar que Deus o designou juiz entre dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o quê? Perdão de seus pecados por meio de seu nome. Quando falou nome, pronto. O Espírito Santo diz: agora Pedro, dá licença, que agora é comigo. Que coisa boa. Então, quando Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos. Vamos para Atos 10, gente, 44, que ouviu a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre quem? Derramado sobre quem? Sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. E Pedro então disse: pode alguém se opor ao que eles sejam batizados agora, que como nós também o que? Receberam o Espírito Santo? Olha o que Pedro está dizendo, isso é relevante e importante. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Nós já recebemos e tivemos essa inclusão na aliança, é o que Pedro está dizendo. Então o que é importante você entender em toda essa história que fala do Pentecostes, ok? Que é importante você entender que lá em Atos, no capítulo 2, Deus demonstra, ok? O seu amor ao judeu, à igreja, inaugura publicamente a igreja, capacita. Então Deus reveste
o seu povo, reveste os judeus, ok? Mas aqui em Atos 10, Deus demonstra publicamente que os gentios também pertencem ao povo da aliança, e o Espírito Santo cai agora sobre não-judeus, e Pedro entende de forma definitiva que o evangelho não estava limitado só à nação de Israel. Isso é muito importante. Pedro percebe, fala sobre isso. Então, Atos capítulo 2 foi um mover sobrenatural e espiritual, onde Deus inaugurou oficial a igreja. E Atos 10 não é um outro Pentecostes separado. Na verdade, Atos 10 é a confirmação divina de que os gentios estavam sendo plenamente incluídos no mesmo corpo. Atos abre a porta da igreja, do céu, do reino, para os judeus. Atos 10 mostra oficialmente que essa mesma porta está aberta para o gentio. E Paulo fala sobre, e Pedro fala sobre isso. Agora, pergunta básica: quem são os gentios hoje? Só meia dúzia diz. Quem são os gentios hoje? Deus estava incluindo a nossa vida na nova aliança. Eu também morri para os gentios. Eu também morri para as nações ao redor do mundo. Todas as nações um dia virão me adorar. Não tem judeu, não tem gentio, não tem ninguém. Todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos podem agradecer, papai, porque foram incluídos no seu plano salvífico, foram incluídos no plano eterno? Deus nos amou com enorme amor, e Ele trabalhou para que nós fôssemos ou tivéssemos o direito e o acesso à eternidade com Ele. Isso é maravilhoso. Atos 10, casa de Cornélio, o dia em que Deus abriu a porta para os gentios, selou e disse: vocês também fazem parte, vocês também vão ser abençoados. E a bênção aconteceu, e o milagre aconteceu. Quando você vai em Cesareia Marítima, quando você vai em Jope, na verdade, em Cesareia, você vai ver que lá tem uma igreja que ela é aberta. A porta dela é para o mar, não é para dentro da cidade. Por quê? Porque a partir daquele momento a igreja estava abrindo, as portas da igreja estavam sendo abertas para todas as nações, para todos. Deus nos incluiu e o fez através do selo que vem do céu, através da pessoa do Espírito Santo. Quantos hoje à noite podem se alegrar por aquilo que Deus fez? Nós fazemos parte do plano do Senhor. A igreja em pé hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé onde você está. Se coloque em pé, por favor, se coloque em pé. Eu não sei quanto a você, mas o nosso coração tem que estar totalmente constrangido, porque Ele nos amou apesar e a despeito de nós. Não só nos amou, você consegue observar os céus trabalhando, Deus falando, movendo homens, escolhendo casas, e o Espírito Santo sendo derramado, para que a graça chegasse aos homens. Por isso que lá no Apocalipse você vai encontrar aquela cena tão linda que João viu. E o que João viu foi algo tão fascinante, porque deve ter sido muito desanimador de início João ter uma visão do estado da igreja, como ela estava. Ele estava preso na ilha de Patmos, o imperador quis matá-lo, isolado, sozinho. Aí tem uma visão dos últimos acontecimentos. O que ele vê? Vê igrejas e o estado dela.
ele vê a terra como ela se encontrava. Aí no capítulo 4, se não me falha a memória, ele tem uma ordem: sobe e veja. E o que ele vê a partir de então? Ele vê um lindo, maravilhoso coral de todos os povos, línguas e nações, adorando o Senhor, com trajes brancas e palmas nas mãos, e dizendo: digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque ele foi morto e ressuscitou. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, seja a honra pelos séculos dos séculos. Uma grande e linda multidão proveniente de todos os lugares, de todas as tribos, povos e nações, adorando. Naquele dia nós vamos estar perante o trono do Cordeiro, adorando, porque Deus abriu a porta da salvação ao nosso coração, e Ele selou isso na casa de Cornélio. E João ele vê ruas de ouro, ele vê a vitória, ele vê o dia glorioso do Senhor, ele vê como se Deus dissesse: meu filho, não vejo meu plano a partir da terra, vejo o que eu estou fazendo a partir do céu. Deus te trouxe aqui hoje à noite para que seu coração fosse inundado pela graça e pelo favor do céu, e para que você dissesse: Senhor, muito obrigado, que o meu destino era inferno, mas por causa da sua graça eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu aqui pode dizer aleluia. Quem? Eu vou morar no céu. Nós vamos morar no céu, vamos cantar no céu, vamos adorar no céu, nós vamos sapatear no céu, gente, dar helicóptero no céu, glorificar no céu. Mas o culto começa na terra, o culto começa aqui, o culto é agora, é de gente que ama, que agradece, que obedece. Tem gente aqui para levantar as mãos para glorificar o Senhor, então faça isso agora. Vamos glorificar o Senhor por alguns segundos nesse lugar, enquanto Deus vai criando uma ambiência, um ambiente onde a sua presença ela vai sendo adorada e glorificada. Então levante as suas mãos onde você está e comece a adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só vão tocando, só não cante ainda, mas pode acender a luz aí, que não apaga ainda não, porque deixa eu ver esse povo aí. Vai glorificando onde você está, vai glorificando, dê glória, dê aleluia onde você está. Olha, manifesta a glória, manifesta onde você está, começa a glorificar. Deus vai encher seu coração, Deus vai encher a sua casa, Deus vai te visitar, Deus vai te abençoar. Tem gente aqui que vai ser renovada, tem gente que vai ser batizada, tem gente que vai receber presente do céu, tem gente que vai ser liberta, tem gente que vai ser alinhada, tem portas sendo abertas nos céus para te favorecer na terra. Deus está enviando o seu Espírito, o Espírito Santo está descendo sobre a casa. Começa a glorificar, começa a exaltar, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está crescendo, está chegando. Agora você pode dizer assim: pastor, eu quero ter experiência com Deus nos próximos dias, mas quem sabe essa experiência, essa capacitação, esse presente, esse dom, Deus já nos conceda ele hoje à noite. Tem gente aqui que vai chorar pelas madrugadas, tem gente aqui que Deus vai despertar pela semana, no carro, no trânsito, trabalhando. Tem gente que o Espírito Santo vai descer para abençoar nos próximos dias. Mas tem gente aqui hoje à noite que Deus ele quer dar um toque na alma, ele quer derramar um pouquinho do óleo, quer derramar um pouquinho da presença sobre o coração. Se você é essa pessoa, você pode vir aqui para o altar. Pastor, eu estou chegando agora, estou indo rapidão, estou mergulhando no rio, estou indo. Vem cá, eu quero te abençoar, eu quero pôr minha mão sobre você. Mas você sai, vem aqui rapidão. Vem, traz sua casa, pega o irmão, pega a irmã. Pastor, estou indo agora, é agora. Vem receber. Vem, pode chegar, chega. Vem sem medo, vem como filho, vem como amado.
Vem receber, vem receber. Tem bênção, vem perto, vem perto, vem perto, vem perto, vem perto, vem perto. Deus quer fazer e vai fazer algo especial hoje à noite. Já está fazendo, já está acontecendo, já está ocorrendo. Já tem visita, já tem coração ardendo, já tem coração sendo avivado. E você, meu irmão, que é obreiro, que é crente, levanta a sua mão, vem aqui orar com o irmão, vem pôr sua mão em alguém, porque Deus está derramando graça e o favor dele sobre a sua vida. E receba então a graça, receba o poder do céu, receba, seja renovado, receba o dom, receba o favor do céu. Começa a falar com o Senhor, começa a glorificar o Senhor, e o louvor vai subir, e a graça vai descer, e você vai abrir o seu coração, e Deus vai te entregar um presente hoje à noite. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Nós te damos liberdade, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja, Jesus, vem, vem, que seja hoje,
Te damos liberdade e caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir como escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir como escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir como escrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja, Jesus. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra clama, chama, chama. E mais uma vez queremos
Espírito, Espírito, que desce como fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Abra suas mãos. Espírito, Espírito, Clame a presença do Senhor. Abra o seu que coração. desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a tua presença, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, tua palavra diz: o vento sopra onde quer, só Ele sabe para onde vai. Oh Deus, podemos sentir a tua presença nessa noite, o teu toque, Senhor, o toque que cura, o toque que liberta, o toque que transforma, o toque que reveste de poder, autoridade, a tua presença, Senhor, que traz paz. Oh Deus, não despeça ninguém de mãos vazias, Senhor. Aquele que veio nessa noite desejoso demais do Senhor, em nome de Jesus nós clamamos a tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor se revele aos teus filhos nesses dias, Pai. Revela-te aos teus filhos, Pai, com dons, com talentos, com ministério, com chamado. As nossas crianças, Senhor, maridos, esposas, filhos, restaura as famílias, Espírito Santo. Oh Deus, produz em nós arrependimento, Pai, conversão, Senhor, santificação, Jesus. Oh Deus, faz a tua obra, Senhor. Espírito Santo, nós oramos o que o Senhor quer fazer, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faz de nós o que o Senhor quiser, ó Deus. Somos o teu povo, Senhor. Somos ovelhas do teu pastoreio, Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, para buscar mais do Senhor. Dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Que assim como o pastor ministrou hoje, Pai, há coisas começando aqui a partir de hoje, um novo tempo, uma nova história sobre a vida de homens e mulheres aqui, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta este homem, desperta essa mulher, desperta os teus filhos para mais do Senhor, ó Deus. Mais do Senhor, ó Deus. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. Eu quero convidar você, abra suas mãos, abra o seu coração, clame a presença do Senhor, clame a presença do Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor. Aqueles a quem o Senhor quer curar, Senhor, vem, 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 vem. Abra suas mãos, receba em nome de Jesus, da ponta dos pés até o alto da cabeça. Você que está sentindo alguma enfermidade, põe a sua mão agora sobre este lugar. Põe a sua mão agora sobre este lugar. Abra sua boca e receba em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, sopra agora. Sopra, 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 sopra. Sopra agora, tira toda a dor,
toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os sinais acompanham os que creem, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, da ponta dos pés até o alto da cabeça, Senhor, tira agora toda dor de cabeça, enxaqueca, caia por terra agora, em nome de Jesus. Esta enfermidade, essa dor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, sopra, 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 vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, faz aquilo que lhe apraz, Senhor, faz aquilo que lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, se deixar eu poso aqui, se deixar a gente fica, né? Glória a Deus, glória a Deus. Você foi alimentado? Amém. Tempo maravilhoso, presença do Senhor sobre nós, a bondade, misericórdia, fidelidade, tudo aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu, querido, guarde em seu coração. Creia um novo tempo sobre a sua vida, amém? Aquilo que foi ministrado sobre a sua vida, dá uma posse, guarde em seu coração. Diga: Senhor, pega nas minhas mãos, Senhor. Nós viemos o mês inteiro ministrando sobre o Pentecostes, caminho até o Pentecostes, caminhando até o Pentecostes, todos esses dias falando sobre o Espírito Santo. Eu quero dizer a você: não negligencie o Espírito Santo, não negligencie. Desejo mais dele sobre a sua vida. Diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Começou hoje, amém? Para alguns está começando hoje um novo tempo. Saia daqui querendo mais. Terça-feira, permitindo o Senhor, temos culto. Quinta-feira temos estudo bíblico. Domingo, permitindo o Senhor, estaremos aqui adorando o Senhor. Mas durante toda a semana você pode buscar o Senhor aonde você estiver. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos encerrando, precisamos encerrar. Mas que você saia daqui com essa palavra. Pastor Edmar, muito obrigado. Muito obrigado. Fomos extremamente abençoados pela vida do pastor. Quero convidar você a fazer algo. Vamos agradecer ao Senhor e orar pela vida deles. Amém? Sempre que nós somos tão abençoados, então queremos agradecer. Que o Senhor os leve em paz, continue restaurando as forças, abençoando a igreja, a família, os filhos, o ministério, todas as áreas. Com certeza, fisicamente, esse pastor deve estar, mas nada melhor, né, pastor? Que a presença do Senhor. Ele trouxe uma palavra lá para nós, nesse retiro de pastor que eu vou falar, viu? Resumindo, no final ele falou assim: ó, se alguém está com alguma coisa aí, vem aqui chorar comigo. Um monte de pastor, todo de joelho. Eu fui o primeiro, a hora que ele falou, eu corri de joelho. Nada como a presença do Senhor, queridos. A gente chega aqui cansado, chega aqui meio... A gente sai pela fé uns 10 quilos a menos, amém? Pela fé. Uns 10 quilos a menos aqui, leve. Nada como a paz do Senhor, amém? Então estenda as suas mãos para a vida do pastor, da pastora. Vamos agradecer, honrá-los. Fomos muito abençoados. Senhor, obrigado pela vida dos teus filhos, ó Deus, pela vida dos teus servos que vieram de tão longe, e nós fomos privilegiados em recebê-los aqui. Queremos agradecer e pedir a tua bênção, que o Senhor os leve em paz e segurança para a sua casa, para as suas comunidades, a qual eles pastoreiam. Tantas ovelhas, Senhor, tantas responsabilidades, Pai, tanta coisa que o Senhor depositou sobre a vida desse homem, Senhor. Oh Espírito Santo, que a tua bondade, a tua misericórdia o acompanhe todos os dias, Pai, todos os dias da sua vida, Senhor. Pai, continua dando ao teu filho sabedoria, Senhor. Continua, Senhor Deus, dando ao teu filho a tua presença, o teu Espírito que nunca se aparte, pastor,
sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, da sua liderança, da sua junta, dos seus obreiros, dos seus pastores, do seu povo, Senhor. Nós somos abençoados, e agora, como gratidão, Senhor, nós oramos, desejamos a eles toda sorte de bênçãos, Pai. Continua onde teu filho colocar a planta dos pés, onde ele colocar as suas mãos, que o Senhor seja com ele, o abençoando em todo o tempo, dando a ele palavra. Ele volta para lá, a igreja está esperando receber algo, Senhor. Oh Deus, continua sendo com ele em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pastor, muito obrigado, viu? De coração. Para mim, eu poso aqui, mas nós temos que ir embora. Que você saia daqui com essa palavra, amém? Obrigado de coração. Quero lembrar o pastor, quero lembrar você, o pastor está com um livro lá no fundo. Valor, pastor, R$50, tá bom? Amados, o desejo do pastor não é vender os livros, é abençoar a sua vida. Óbvio que tudo tem um custo. O trabalho dele, ele falou sobre oferta hoje. Hoje de manhã eu falei sobre generosidade. Mas se você imagina que você, por exemplo, talvez você que tem o desejo de adquirir o livro, mas não tem a condição, não se sinta constrangido. O pastor falou, olha, você pode fazer algo, você pode fazer o Pix do valor que você desejar. Eu falei, eu tenho tanto, aquilo que você desejar. Mas eu quero lembrar você, semeie o seu melhor, aquilo que você realmente pode. Nós estamos aqui, o pastor veio tão longe para nos abençoar, não tem ninguém aqui para tirar proveito, não, nós queremos abençoar. Eu quero saber uma coisa, alguém aqui faz aniversário hoje? Alguém faz aniversário hoje? Então eu quero dar um livro para a senhora, amém? Eu recebi um, então eu quero também abençoar, então eu vou dar um para a senhora. Mais alguém faz aniversário hoje? Kleber faz amanhã também, então amém, também recebe um, amém? Queridos, quem sabe, você vê alguém aí com desejo, abençoa, semeia na vida dessa pessoa, amém, queridos? Quero convidar você, o pastor vai estar lá, ele vai estar assinando, fazendo uma dedicatória àqueles que desejarem. Você pode passar ali no fundo, compre o seu livro, leia, compre e leia, tá bom? Não compre e coloque na dispensa não, você vai comprar e vai ler, vai ser abençoado, ainda mais abençoado agora por esse livro, amém? Posso despedir você? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tua bondade, obrigado, Senhor, por tua fidelidade, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso na tua presença. Saímos daqui, Senhor, com desejo de ficar, mas a tua presença vai conosco. Deixamos aqui este ambiente, mas o Senhor nos acompanha. Então, em nome de Jesus, leva todos os teus filhos em paz e segurança, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Dá a todos, Pai, uma noite de sono restauradora. Tua palavra diz, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Todos possam agora deitar em paz, dormir em paz. O Senhor nos dê uma segunda-feira abençoada na tua presença, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, último dia do mês. Caminha conosco, pega em nossas mãos, Pai, em nome de Jesus. Se alguma célula cancerígena querendo se alojar, o Senhor extirpa, Senhor, todo mal em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao nosso redor, e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz? Queridos, vira para a pessoa que vai pagar a tua janta, dá um abraço nela, para que o Senhor te abençoe nessa noite. Isso, você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.